Alô, bem, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui em mais uma sexta de estudos da nossa querida e amada Casa dos Humildes. E na noite de hoje vamos homenagear, já que esse mês de setembro é o mês do seu nascimento, vamos homenagear a figura maravilhosa, extraordinária, importantíssima para o movimento espírita no Brasil, o nosso querido apóstolo de Kardec, o professor José Herculano Pires. Bem, vamos fazer a prece inicial nesse momento e rogando a Deus que a nossa reunião sirva para que aqueles que não conheceram o trabalho maravilhoso do professor Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, possam compreender a importância tamanha do ideal deste homem, que era o ideal de Kardec. E tudo o que ele fez à custa de muito sacrifício e martírio para que a nau espírita pudesse navegar em águas tempestuosas e chegasse até nós nos dias de hoje. Então fica aqui o nosso afeto, a nossa gratidão infinda ao querido professor José Herculano Pires, e pedindo a Deus que as nossas vibrações de bênçãos cheguem ao seu coração, aonde ele estiver, nas altiplanuras onde o seu espírito habitar, e receba, professor Herculano, o nosso amor. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos, antes de mais nada, como eu falei na última reunião, sempre vou fazer esse pedido aqui, não é? Então, que é importantíssimo, curtam o vídeo, toquem o sininho para as notificações futuras, né? Se inscrevam na página da Casa dos Humildes. Essa orientação do nosso querido escritor Jaime Ribeiro, né? E sempre tem contato com a gente aqui da Casa dos Humildes, já tantas vezes ele veio até nós e ele está fazendo, viu, pessoal, um protocolo de esclarecimento ao movimento espírita dessas possibilidades digitais, né? E o que a gente precisa fazer é que muitas vezes a gente se preocupa muito com a outra dimensão, mas não se preocupa com essa multipluridimensionalidade que são esses meios que a gente está usando agora, né? A gente precisa também saber dessas leis. A gente sabe das leis morais, a lei divina, que é o mais importante, mas é necessário, da mesma forma que as leis humanas, a gente conhecer as leis desse mundo que a gente está se inserindo agora, né? Então fica aqui o pedido, curtam. Quem está no chat comentando, tem que curtir, não pode ter mais gente no chat e menos curtição, né? E também o pessoal que não gosta de comentar em chat, mas uma curtidinha ali no anonimato, ninguém vai saber, né? Pessoal, então, é uma alegria muito grande para mim, na noite de hoje, falar sobre o professor Herculano Pires, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, já. O professor Herculano Pires me salvou de todas as formas possíveis e imagináveis na minha trajetória como espírita. Um sentimento que eu tenho de
tanto respeito e admiração, não é? Foi o professor Herculano quem me afastou de uma visão do espiritismo de heteronomia e enxergasse o espiritismo numa visão de autonomia, não é? Aos 16 anos de idade, eu li a primeira obra de Herculano que me chegou às mãos, O Verbo e a Carne. Logo ali, eu acho que tinha um dedinho dos meus protetores espirituais, já, para eu não enveredar nunca para o buxendismo, né? Então, o professor Herculano Pires, para mim, meus queridos irmãos, ele é tudo, mas tudo, absolutamente tudo na minha trajetória como espírita, né? Então, claro que a gente está falando aqui dessa figura importante, quase que me pegou pela mão o professor Herculano, né? Então, eu quero aqui, isso é possível porque somos espíritos. Eu já fiz isso na prece, mas eu queria, professor Herculano, seu espírito recebesse aqui, na noite de hoje, esse sentimento, né? Que é um sentimento autêntico, sincero, vazado na mais pura emoção de uma alma grata ao Senhor pelos séculos, né? E essa visão que hoje está tão em moda, né? Que é a visão da heteronomia e autonomia, né? E graças a Deus, o Paulo Henrique de Figueiredo está usando muito esses conceitos, né? Vocês viram na entrevista o Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, idem, usou de uma forma, né, muito adequada, né? Mas são as duas palavras hoje que está aí, né, na moda, né? Muitos palestrantes estão usando, né? Ficou charmoso falar em heteronomia e autonomia. Pessoal, mas essa visão do espiritismo, uma visão sem ser de uma forma igrejeira, beata, que muitos possuem essa visão sem nem sentir. Uma visão igrejeira, beata, onde aqueles que professam essa visão de heteronomia parecem verdadeiros padres, não é? Então, vejam bem, hoje que está charmoso citar isso em palestras, heteronomia, autonomia, o querido professor Herculano Pires, lá atrás, há décadas atrás, destruía a golpes firmes esse velho mundo da heteronomia e levantava o estandarte da autonomia. Isso admitido pelo querido Paulo Henrique de Figueiredo, né? Então, o professor Herculano Pires foi um gigante, um titã do espírito. Não é à toa que ele é reverenciado como o metro que melhor mediu Kardec. Reverenciado por quem? Por Emmanuel. Nada mais, nada menos que Emmanuel. Então, vejam bem, né? Então, era chamado a seu tempo de o guarda noturno do espiritismo. Guarda noturno é aquele que, quando todos dormem à noite, ele está vigiando, né? E também chamado de o zelador do espiritismo, né? Então, nesse mês, não vamos ficar somente nessa homenagem aqui. Um dos capítulos da nossa palestra de hoje, semana que vem, vamos continuar, que é uma parte importantíssima da Revista Espírita, mas vamos fazer essa homenagem. Eu fico aqui muito feliz que, anos atrás, na nossa querida Casa dos Humildes, de forma presencial, os amigos do grupo de estudo já assistiram eu falar sobre a vida e a obra do professor Herculano Pires. Mas não com a calma e a tranquilidade que eu estou aqui no meu lar, né? Vou poder manusear, não vou ler nada, né? Eu leio Herculano desde os 16 anos, está tudo aqui, né? Não vou ler nada. Agora, vou trazer as obras aqui, já que eu estou aqui no recesso do meu lar, e mostrar para vocês uma né? Dessa coleção portentosa que é a coleção Herculano Pires, né? Então, meus queridos amigos e irmãos, Herculano nasceu
no dia 25 de setembro de 1914. Há exatos 106 anos. Então, Herculano Pires foi filho de José Herculano Pires, um fármaco, mas que depois foi fazer jornalismo e se tornou um grande jornalista. Então, Dona Bonina Pires, uma exímia pianista, tá? Dona Bonina Pires, e ele reencarnou no dia 25 de setembro de 1914. Né? Foi uma criança, e ele mesmo descreve, que possuía a mediunidade. Vejam bem, coisa fantástica, ele descreve que não via somente os espíritos desencarnados. Por exemplo, de madrugada ele via sua mãe sair do corpo e andar pela casa. Vejam que maravilha esse relato do professor José Herculano Pires. Né? Então, aos 9 anos de idade, sim, no nascimento do professor Herculano Pires, uma coisa muito importante, né? Ele foi envolvido pelo cordão umbilical no seu pescoço. Tá? Enrolou no pescoço dele. E o professor Herculano, mais tarde, descreve assim, né? Ó mundo ingrato. Logo quando eu acordava para a vida, com as suas cordas, me apertava com as tenazes da morte. Então, vejam bem, ele correu risco, realmente, de vida, né? No seu nascimento. Mas aquela criança, aos 9 anos, já era poeta. Meus queridos irmãos, já pensaram, né? 9 anos de idade, o professor José Herculano Pires já era poeta. Né? Aos 16 anos, vai lançar seu primeiro livro de contos, Sonhos Azuis. Vejam bem, aos 16 anos, e aos 18 anos de idade, ele vai lançar, aí sim, o seu primeiro livro de poesia, né? Coração. Vejam o título, né? Coração. E aos 22 anos, ele vai lançar o seu primeiro romance, né? Uma obra linda, importantíssima, que se chama O Caminho do Meio. Está aqui, meus queridos irmãos, esse foi o primeiro romance do professor José Herculano Pires, com 22 anos de vida. O Caminho do Meio, uma obra belíssima. Aliás, isso ia nortear a trajetória do professor Herculano Pires. Né? O Caminho do Meio seria uma de suas balizas. Né? Então, vejam bem, 22 anos. Mas um pouquinho antes eu estou mostrando aqui a poesia e o escritor, né? 9 anos poeta, 16 anos, primeiro livro de contos, Sonhos Azuis, 18 anos, primeiro livro de poesia, Coração, e aos 22 anos, Caminho do Meio. Pessoal, mas aos 15 anos de idade, esse jovem vai ter a sua crise religiosa com o catolicismo. É uma coisa impressionante. Eu me reporto aos meus 15 anos, eu estava preocupado com o futebol, com os folguedos da juventude. Um jovem aos 15 anos de idade tem sua crise filosófica, religiosa, e se afasta do catolicismo. E ele vai adotar a teosofia aos 15 anos de idade, né? Teosofia de Madame Helena Blavatsky, de Anne Besant, né? Já andamos estudando na teosofia também no passado, né? Então vejam bem, e a gratidão a essa fase de Herculano com a teosofia é tão grande que já espírita, quando ele teve a sua filha, ele coloca o nome de Helena. São duas filhas, Heloísa e Helena, né? Ele coloca o nome de sua filha de Helena em homenagem a Madame Helena Blavatsky, a grande dama da teosofia, mesmo já espírita, né? Então foi uma fase na teosofia até que um dia chega aquele Cirineu na vida do indivíduo, né?
que foi o amigo Dadício de Oliveira. Então, vejam bem, era o ano de 1936. Vejam bem que coisa impressionante. O professor Herculano Pires tinha 22 anos de idade quando Dadício de Oliveira lhe oferta o Livro dos Espíritos. E o professor Herculano Pires admite: fui vencido pela lógica de Kardec. Foi vencido pela lógica kardeciana, e o professor Herculano Pires vai conhecer o movimento espírita naquele mesmo ano. Dois momentos importantíssimos. Com 22 anos de idade, ele vai assistir a sua primeira palestra. E não podia ser melhor. Foi um grande apóstolo, um grande amigo de Caibá Schutel, João Leão Pita, um daqueles homens da pureza doutrinária. Então, ele assiste João Leão Pita e fica mais entusiasmado ainda com a nossa querida doutrina espírita, não é? Então, vejam bem, aí vai acontecer na cidade de Ipauçu, no ano de 1936 ainda, veja que ano grandioso, né? A sua primeira palestra. Só que estava ali assistindo atentamente a palestra de Herculano o sírio Pedro Aimar. Pedro Aimar era um daqueles expoentes também da pureza doutrinária. E Herculano, apesar de ser um homem culto, um jovem culto, preparado, agradável, que não basta ser culto, tem que ter empatia. E o querido Herculano tinha uma empatia maravilhosa, não é? Então, ele sabia falar, ele se colocava no lugar da plateia, não é? E vejam bem, o querido professor Herculano Pires, apesar de fazer uma palestra agradável, preparada, mas ele ainda introjetava elementos da teosofia na sua palestra. O que levou o Pedro Aimar, esse sírio da pureza doutrinária, ao fim da palestra, parabenizou, mas diga: meu filho, mas você padece de um defeito grave, né? Fala muito em teosofia. Esqueça a teosofia. Fale somente de Kardec. Apenas Kardec. Aquilo ali teve um impacto profundo naquele jovem, né? Tanto ele ter assistido Leão Pita e sua primeira palestra ter sido assistida por Pedro Aimar, e ele vai ser, a partir dali, o apóstolo de Kardec. Vai, durante sua trajetória como grande estudioso, grande expoente da doutrina espírita, a gente vai ver essa bússola kardeciana orientar todos os seus passos. Então, Herculano é este homem maravilhoso que nos aponta nessa obra notável, Curso Dinâmico do Espiritismo, o grande desconhecido. Eu queria olhar a foto do professor Rivaio, Allan Kardec jovem, né? Curso Dinâmico do Espiritismo, o subtítulo, o grande desconhecido, né? O grande desconhecido, subtítulo importante. Porque Herculano Pires diz que o Espiritismo é o grande desconhecido daqueles que o combatem, mas também, felizmente, daqueles que o defendem, que não o estudam, mas querem pregar e às vezes querem defender a doutrina sem conhecê-la. Né? Querido professor Herculano Pires, nessa obra antológica, todo trabalhador de casa espírita devia lê-la, o Centro Espírita. Aí vejam o que diz o querido professor Herculano Pires. Né? Ah, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, qual a sua finalidade e a sua função. Se os espíritas soubessem isso, hoje o movimento espírita seria o maior movimento cultural e espiritual da Terra. Pessoal, que afirmativa. Então, se o espiritismo ainda não é o maior movimento cultural e espiritual da Terra,
segundo Herculano, porque não compreendemos ainda a função e a importância de um centro espírito, o que ele significa. Então é impressionante. Já na obra Introdução ao Espiritismo, o professor Herculano Pires volta a falar que o problema daqueles que defendem o Espiritismo é que eles criam, né, uma ideia mental, um estereótipo todo pessoal, a sua maneira de entender o Espiritismo, né? E quer passar a maneira sua, a sua compreensão. Introdução ao Espiritismo, ele retrata bem isso. Aí passa um Espiritismo diferente do que na realidade ele é. Né? Então, meus queridos amigos, esse é o grande e querido professor Herculano Pires, já. Esse homem notável que da sua atividade, vejam bem, ele estudou e escreveu sobre filosofia, educação, ciência, religião. Vejam bem que homem notável, né? Então, escreveu sobre tudo isso e a sua postura ante o Espiritismo, ele desfraldava uma bandeira que estava estampada a defesa pública e destemida do Espiritismo. Vejam bem que maravilha, né? A defesa pública e destemida do Espiritismo era a sua bandeira. Então, através dos debates, dos livros, das palestras, né? Então, ele, com muita categoria, enfrentou os padres místicos que combatiam o Espiritismo. Ele nunca deixou sem resposta nenhuma das acusações. É memorável as surras homéricas que o padre Quevedo levou do professor Herculano, né, nos programas Pinga Fogo, né? Aqueles debates que até hoje tem áudio, né? Então é uma coisa impressionante. As surras homéricas na argumentação, na lógica do querido professor Herculano, enfrentando o padre Quevedo, né? Também de tão grata memória, porque se tornou uma pessoa folclórica. Era apenas o que ele podia se tornar mesmo, né? Então, o professor Herculano Pires, se no mundo externo ele rebatia as acusações, no mundo interno ele realmente sofria muito com as distorções e não se calava, mesmo quando essas distorções poderiam vir de amigos seus, como foi o caso do grande amigo seu, Hernani Guimarães de Andrade. Né? Eu quero aqui deixar para vocês uma afirmativa do professor Herculano Pires com relação a isso. Veja bem, ele sofria com as distorções, mas mesmo quando essas distorções vinham de pessoas queridas, ele não se calava. E ele afirmava o seguinte: o amor só tem sentido se amparado pela verdade. Vejam que homem extraordinário, né? O amor só tem sentido se amparado pela verdade. E aí que na ciência ele vai enfrentar o Hernani Guimarães de Andrade, seu amigo, o Hernani Guimarães de Andrade, o grande homem das pesquisas de reencarnação, né? e dos fenômenos espíritos, lançou essa obra, Teoria Corpuscular do Espírito. Tá? Então, vejam bem. Na maior boa intenção do mundo, querendo demonstrar cientificamente, a mensurar o espírito, o perispírito, o corpo espiritual,
Mas aí o querido professor Herculano Pires, em resposta ao Hernani Guimarães de Andrade, lança a obra A Pedra e o Joio. O que Hernani fez realmente foi uma distorção, e o professor Herculano, parte por parte da obra do Hernani Guimarães de Andrade, ele coloca em xeque e arrasa a teoria do Hernani Guimarães de Andrade. E a pergunta, Bruno, eles eram muito amigos. O que fez o professor Hernani Guimarães de Andrade? Sabiamente, humildemente, calou-se. Porque ele foi vencido pelo poder da convicção, da lógica e do amor à doutrina que tinha o professor Herculano Pires. Então, o querido Hernani Guimarães de Andrade, ele calou-se naquele momento, não é? Então, meus irmãos, essa é a luta do querido professor Herculano Pires. E na ótica espírita, ele analisava desde as experiências do americano Rainer, as pesquisas psíquicas de Rainer, ao russo Vasilev, vejam bem, indo até o engenheiro Ernesto Bolzano, e ele analisando Rainer, Vasilev, Bolzano, ele lança o livro Para a Psicologia Hoje e Amanhã. Vejam que homem notável, né? Onde ele, com a visão espírita, com a ótica espírita, analisava as experiências da parapsicologia, de Rainer, de Vasilev, né? Então, do espírita Bolzano também, Parapsicologia Hoje e Amanhã. Vejam que homem realmente instrumental, né? Preparo intelectual imenso para realmente defender o espiritismo, porque não basta querer defender o espiritismo, né? Muitas vezes nos arvoramos, tem que ter altura espiritual, moral e altura intelectual também. O professor Herculano as tinha todas. E ele, na obra Mediunidade, ele esclarece, né, que a prática da mediunidade tem que ser gratuita. O dai de graça, o que de graça recebeste já. Professor Herculano, toda atividade espírita de forma desinteressada. Né? Por isso que o Paulo Henrique, na entrevista que fez comigo, o Paulo Henrique Figueiredo disse uma coisa com toda a razão do mundo, né? Se o professor Herculano vivesse hoje, né, então viveria com taquicardia, né? Porque o atrevimento está muito grande. Com esses eventos pagos, com exercício mediúnico, né? Com interesse, né? Então, vejam bem, então, hoje o professor Herculano Pires iria sofrer muito, né? Vendo o status quo, a encruzilhada que se meteu ao movimento espírita, mas que sairá com a bênção de Deus e a luta de todos nós, né? Mas, meus queridos irmãos, então, era um homem, filósofo, ciência, vejam bem, estudando até os ramos da parapsicologia, mas aí vamos ver o professor Herculano no campo da pedagogia espírita, não é? E nesse campo da pedagogia espírita, eu queria aqui lembrar para todos, né, quem é o fundador da pedagogia espírita no Brasil. Né? Claro, e aqui fica a nossa gratidão eterna, né? A Eurípides Bassanufo, o apóstolo de Sacramento. Aquele que fundou o Colégio Allan Kardec, que até hoje existe. Né? Pessoal, mas vejam bem, o Eurípides fundou, mas ele desencarna e não houve continuadores. Já. O professor Herculano Pires vem para reestruturar a pedagogia espírita no Brasil. E ele lança sua obra maravilhosa,
Pedagogia Espírita. Olha que capa linda, isso é um lápis. A capa é um lápis, olha. Pedagogia Espírita. Ele reestrutura. E uma de suas afirmativas maravilhosas é que o educando é um espírito encarnado. Vejam bem. O educando é um espírito encarnado. Então, mudando todo o eixo da pedagogia, o eixo educacional. Veja que maravilha era o querido professor Herculano Pires. Ele vai lançar a revista de pedagogia espírita. E ele convida os amigos do movimento espírita para escreverem artigos, textos. Meus queridos irmãos, nenhum apareceu. Então, sabe o que é que ele fez? Ele, com aquele que foi um de seus maiores amigos, quiçá o maior amigo de sua vida, junto com Rizzini, não é? Que é Humberto Mariotti, o grande filósofo argentino. Espírita, filósofo espírita argentino. E Humberto Mariotti, com ele, vai lançar a revista de pedagogia espírita. O que é que acontece? Herculano escreve vários artigos e adota pseudônimos, como se fossem vários escritores. Quem lesse a revista pensava que eram vários articulistas. Era Herculano e Humberto Mariotti também. Os dois multiplicavam, tinha lá não sei quantos escritores que eram pseudônimos, né, do Herculano e de Humberto Mariotti. E durou um tempo a revista de pedagogia espírita, né? Professor Herculano lança essa obra também maravilhosa, Educação para a Morte. Educação para a Morte, né? Ele mostra que precisa, se a gente tem educação para a vida, precisa também de educação para a morte. Aqui ele faz a afirmativa de tantos jovens que vêm das altas classes sociais e reencarnam hoje no mundo contemporâneo nas baixas classes sociais e vice-versa, que viveram nas baixas classes e reencarnam nas altas classes da sociedade. Então, toda essa miscigenação kármica precisa, em caráter de urgência urgentíssima, de uma educação para a morte, sobre a morte e o morrer. Né? E se Eurípides lançou o Colégio Allan Kardec, o professor Herculano foi um legítimo continuador da pedagogia espírita no Brasil, o professor Herculano deixou também seguidores, né? E aqui fica a nossa homenagem ao querido professor Ney Lobo, do Paraná, este grande educador que vai criar no Paraná o Instituto Lins de Vasconcelos, né? O querido professor Ney Lobo, que tem uma obra de vários volumes, editada pela FEB, Filosofia Espírita da Educação. Então, o professor Ney Lobo foi um legítimo seguidor do querido professor Herculano Pires. Né? Mas aí continua a trajetória de Herculano. Né? Ele vai fundar a Associação da Imprensa de São Paulo, Espiritismo à parte, viu? É um dos fundadores da Associação da Imprensa de São Paulo. E vejam bem, e ele trabalhava nos diários associados. O que é que acontece? Herculano era brilhante em tudo que fazia. E alguém admirava muito o professor Herculano Pires. Quem é esse alguém? O ex-presidente Jânio Quadros. Meus irmãos, isso é um capítulo interessante na vida de Herculano Pires, porque o Jânio, eleito presidente da República, e convida, um dia ligam lá para os diários associados, né, chama Herculano, e era do governo brasileiro convidando ele para assumir. Eram 2 gabinetes civis na época, né? O de Brasília e um em São Paulo, o subgabinete civil. E para Herculano chefiar o gabinete civil de São Paulo. Herculano aceita. Faz um trabalho e ele disse que chegou ali
ele achava que era liberdade, mas não, era o desinteresse de Jânio Quadros. E ele fez ali, eu fiz ali em São Paulo, meu governinho, dizia Herculano, né? Então, mas por pouco tempo, porque veio a triste renúncia, que Jânio disse que eram forças ocultas, né? Me fizeram renunciar, mas todos sabem que Jânio deu um tiro que saiu pela culatra, né? Ele renunciou porque queria voltar pelos braços do povo, né? O homem da vassoura, como chamavam. Se ele voltasse nos braços do povo, ele ia ter um poder ditatorial, né? Então, só que não deu certo. Ele renunciou, o povo não se mexeu, né? Essa história parece que se repete, né? Grandes heróis aí no mundo que pensam que não, o povo vai me pegar nos braços, vai ter uma revolução se algo acontecer comigo, e nada acontece, e não aconteceu com Jânio Quadros, já. Nada aconteceu com ele. Então, o Herculano tem um lamento, e que ele diz à sua esposa, Dona Maria Virgínia, não é? O professor Herculano, ele realmente admite e diz que o Jânio, o presidente Jânio, iludiu milhões de brasileiros. E, na verdade, Virgínia, ele era um grande demagogo, opinião firme de Herculano Pires. Né? Mas aí ele fundou a Associação da Imprensa de São Paulo e ele vai criar Deolindo Amorim. O pessoal, Deolindo Amorim é o pai do jornalista contemporâneo nosso aqui, que desencarnou há pouco tempo, o Paulo Henrique Amorim, não é? Grande espírita, o Deolindo Amorim. E o Herculano vai, com o Deolindo Amorim, fundar a ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas. Né? Memorável, né? A importância que a ABRAGE teve no Brasil, trazendo nomes de todo o Brasil, do jornalismo espírita. E me perdoem, a ABRAGE deu origem à ABRADE, hoje Associação Brasileira dos Divulgadores Espíritas, né? Que é muito importante para os divulgadores, até para mim, que divulgo muito com blog, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não devia nunca ter acabado a Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas. A ABRAGE deveria permanecer, mesmo a criação da ABRADE, né? Pelo seu valor histórico. Mas é isso, quem somos nós? O homem propõe, Deus dispõe, não é? Mas aí, o que é que vai acontecer? Vejam bem, esse homem já é um jornalista reconhecido, grandioso, maravilhoso. Quando Herculano resolve entrar na universidade, vejam bem, já um homem maduro para estudar filosofia. Veja o amor que esse homem tinha pela doutrina. Por quê? Porque ele via que o espiritismo era deixado de lado nas discussões filosóficas. E ele foi fazer filosofia para inserir o espiritismo na filosofia. E ele foi, meus queridos irmãos, e ele é o filósofo do espiritismo. O maior filósofo espírita brasileiro. Vejam bem. A sua tese de licenciatura, uma das coisas mais lindas, o ser e a serenidade. Que ele fechou nesse livro. Isso aqui é a sua tese de licenciatura, o ser e a serenidade. Aí você vê a grandeza, você percebe a sensibilidade, o coração de Herculano. Mas se a sua tese, o ser e a serenidade, revela essa sensibilidade, ele, como filósofo agora, o professor José Herculano Pires recebe do seu grande amigo, outro filósofo argentino, Humberto Mariotti, um elogio aqui da obra Filósofo e Poeta Herculano Pires, de Humberto Mariotti. Né? Humberto Mariotti afirma que ele era um filósofo que pensava o mundo com profundidade científica. Olha o elogio do Humberto Mariotti. Não era um filósofo que se preocupava com abstrações, né? Era um filósofo que pensava o mundo com profundidade científica. Vejam que maravilha, né?
aí é quando, meus irmãos, esse momento aqui, acredito, é o momento mais emocionante para mim dessa noite. É quando o querido professor Herculano Pires deixa o reino em vida, o reino dos mortais, para entrar no reino dos imortais. Aqui o professor Herculano adentra os portais de outro patamar. É outro patamar, como diz aí a tese futebolística, né? Outro patamar. Ele atinge aqui a genialidade. Se transforma num gênio quando lança a sua introdução à filosofia espírita. Eu explico para vocês. Ele fez filosofia e escolheu a escola de Jean-Paul Sartre, o existencialismo. O existencialismo era materialista. Isso era a escola, né? Vejam bem, embora que o mundo filosófico atual não tome conhecimento, o professor Herculano, ele vai criar a filosofia espírita da existência. A filosofia espírita da existência. Ele vai criar o existencialismo espírita. Introdução à filosofia espírita, ele vai criar o existencialismo espírita. Ele pega a escola de Sartre, o existencialismo materialista, e ele vai elevar, sublimar o existencialismo ao existencialismo espírita. Então vejam bem, a filosofia espírita da existência. E ele explica que o existencialismo espírita não parte do mundo espiritual impalpável para o mundo material, não. Parte dos fatos da vida material para a essência. Porque o professor Herculano Pires era o apóstolo de Kardec. Se lembram do método de Kardec? Partir sempre do conhecido para o desconhecido. Vejam bem que maravilha, né? Partir sempre do conhecido para o desconhecido. É o que ele faz. Ele funda essa escola do existencialismo espírita, a filosofia espírita da educação. Partindo dos fenômenos da vida material para o mundo impalpável, não vice-versa, como todos querem fazer. Ah, meus queridos irmãos, mas ele ainda fará mais. Ele lança a obra Concepção Existencial de Deus, onde ele afirma que o Espiritismo não tem uma teologia. Teologia, meus queridos irmãos, é o quê? Um estudo de Deus. O professor Herculano diz, o Espiritismo não tem uma teologia. Tem muito mais que uma teologia. Kardec apresenta ao mundo uma teleologia espírita. A gente já viu isso outro dia, né? A palavra tele significa espírito. E logia, estudo. Então, teleologia é o estudo do Espírito e de Deus concomitantemente. Não a teologia apenas. Uma espírito, teleologia, teleo, estudo do Espírito e de Deus concomitantemente. Ele enaltece a obra O Céu e o Inferno de Kardec, onde Kardec apresenta ao mundo muito mais que uma teologia, a teleologia espírita. Partindo com essa a ti mesmo, fica patenteada a existência de Deus. Quando eu sei que sou um espírito imortal, né? Indestrutível, imatável, imorrível, inassassinável, é como dar um abraço em Deus. A existência de Deus fica patenteada, né? E, pessoal,
Vou citar aqui algumas coisas importantes do Herculano. Ele lança essa que é considerada, veja bem, pelo movimento espírita, a sua maior obra, né? O Espírito e o Tempo. E Herculano aqui faz um estudo de antropologia espírita. Ele faz os horizontes espirituais, desde o horizonte primitivo, passando pelo horizonte agrícola, profético, espiritual. Uma maravilha, né? Que outra obra de importância muito grande, O Verbo e a Carne. Meus irmãos, essa obra tem importância na minha vida porque foi ela, né? Que eu digo que o professor Herculano me salvou na minha trajetória como espírita de todos os perigos possíveis e imagináveis, de uma visão de heteronomia. Já aos 16 anos eu tive uma visão de autonomia, né? Lendo O Verbo e a Carne, que é a obra onde ele faz uma análise, junto com Júlio Abreu Filho, duas análises sobre o rustenguismo, esse grande cavalo de Troia que prejudicou tanto o movimento espírita brasileiro, né? Então, essa obra está aqui no meu coração, né? Incrustada, né? O Verbo e a Carne, do querido professor Herculano Pires. E aqui, visão espírita da Bíblia. Muito importante, né? As pessoas perguntam muito, né? Sobre qual a visão espírita da Bíblia. O professor Herculano diz, eu só vou dizer um aperitivo para você ler, né? A Bíblia não é a palavra de Deus. É um livro histórico, um livro dos povos, das raças, um livro humano, palavra de Deus não. Eu sei que para quem não está afeiçoado, isso aí é um impacto, né? Querem saber como, eu não vou explicar. Leiam a visão espírita da Bíblia, né? Uma obra fantástica. E aí, pessoal, duas coisas importantíssimas a saber, não é? Primeiro, o Herculano foi aquele que foi o responsável para que fosse traduzida aqui no Brasil e editada a Revista Espírita de Allan Kardec. Vejam bem. Pessoal, a Revista Espírita, Kardec lança em Paris em 1858. Um ano depois do Livro dos Espíritos, né? Lança a Revista Espírita. Meus queridos irmãos, vejam bem. Só por causa do Herculano, a Federação Espírita Brasileira, isso é um fato, não é uma crítica, uma contestação, uma constatação histórica. A FEB não achava importante. Herculano editou no ano de 1966. Esse ano é muito importante, é o ano que eu nasci, né? Para mim, importante para mim. Mas para o movimento espírita, por causa disso. Herculano não tinha dinheiro. Então, um amigo seu, argentino, vejam bem a ligação de Herculano com os argentinos, né? Com Humberto Mariotti e com o querido Frederico Giannini, que era o dono da Edicel, o editor Edicel. Então, Herculano insta Giannini, e Giannini, com maior respeito e admiração por Herculano, edita a Revista Espírita com tradução de Júlio Abreu Filho, né? No ano de 1966, exatamente 108 anos depois que Kardec lançou a Revista Espírita na França. Pessoal, isso é um absurdo. Não é um século. Vara. É mais de um século depois que o movimento espírita foi poder ler na íntegra, totalmente, todos os volumes da Revista Espírita. Graças a Herculano, né? E hoje, que vivemos essa fase da adulteração da Gênesis, né? A questão de Lemarie. Vocês viram aqui, o Paulo Henrique Figueiredo tocou nisso aqui, a Simone Privato nos seus vídeos, né? Vocês viram o querido Charles Kemp, na entrevista que eu fiz com ele, ele disse que em 3 minutos lá, né,
Então, quando viram a ilegalidade, então se abstiveram da quinta edição, voltaram para a primeira. E tudo o que fez Lemarie, lá no movimento espírita francês, né? Enterrou a derrocada do movimento espírita francês foi por causa dessas ações de Lemarie. Mas aqui no Brasil houve uma tentativa de algo parecido. Vejam bem como essas falanges elas agem sempre no combate ao espiritismo. O pessoal de São Paulo foi visitar o Chico Xavier. E disseram, Chico, a obra de Kardec é muito boa, mas é de difícil entendimento. A gente quer fazer umas edições populares, né? O Chico, numa conversa rápida, ficou ouvindo aqueles homens, é para o povo entender melhor, Chico. Ah, que coisa boa, né? Vocês estão preocupados com o povo, para entenderem melhor a obra de Kardec. E o que acontece? Aqueles homens saem dali, eu vou evitar citar nomes, eu sei o nome de todos. Principalmente o mais importante, mas não vou citá-lo, né? E chega lá em São Paulo e afirma para os dirigentes da sua instituição que conversou com o Chico e o Chico deu o aval. E eles lançam uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E foram na casa de quem? Da primeiro volume do professor Herculano Pires. Ainda não tinha saído do prelo, ainda não tinha vindo a lume, a público, mas levaram lá para o professor Herculano Pires. Então o professor Herculano Pires recebeu, ficou emocionado, que obra linda, né? A capa, conversou com eles, tomou cafezinho e foram embora. Aí, Dona Maria Virgínia, eles dormiam no primeiro andar, ela subiu, e o Herculano ficava um pouco e depois subia novamente, né? Para o seu quarto. E Dona Maria Virgínia é uma heroína, porque ela dizia, né, que Herculano às vezes subia para o seu quarto, ia para a máquina de escrever e ficava datilografando seu livro. Não tinha computador naquela época, né? Pessoal, vocês já sabem o que é uma esposa dormir do lado, na sua cama de casal, com aquele tic-tac de máquina de escrever. Que mulher extraordinária, Dona Maria Virgínia Pires, né? Então, meus irmãos, vejam bem, só que ele demorou a retornar para o quarto. E ela vendo o espaço dele para lá e para cá, e de uma forma, ela não deve estar nervoso, ele não para lá e para cá. Quando ela desce, Herculano está lívido, com senho carregado. Ela disse, Herculano, que foi? Virgínia. Cometeram um crime de lesa doutrina. Tiveram a audácia de adulterar a obra de Kardec. Aquele Evangelho segundo o Espiritismo, aquela tradução dita popular, foram retirados parágrafos e parágrafos do original de Kardec. E como disseram Herculano, que teve o aval de Chico Xavier, o Herculano escreveu uma carta. Chico já era um médico conhecido nacionalmente. O Herculano diz, o senhor Chico Xavier, o senhor não sabe o papel que o senhor representa para o movimento espírita brasileiro. E aí destrincha. Como é que você deu o aval para isso? Sabe o que foi que o Chico fez? E o Chico podia, com razão, dizer que não teve responsabilidade, que jamais pensava que aquela colocação daqueles irmãos era pedindo um aval a ele, e ele nem estava por dentro do que seria aquilo. Mas sabe o que é que o Chico fez? Na sua humildade, escreveu uma carta, fazendo meia-culpa e pedindo perdão ao professor Herculano Pires. Então o professor Herculano Pires, muito amigo do Chico, vai lá encontrá-lo e juntos tomam a decisão. Os dois juntos, pessoal. Esse talvez seja o único livro de Chico Xavier com um escritor encarnado, né? Chico Xavier com Herculano Pires lança essa obra na hora do testemunho. Olha que capa simbólica, né? Um galo. O galo lembra quem? A negação de Pedro com Jesus. Negou 3 vezes. Então, na hora do testemunho, antes que o galo cante, Chico Xavier e Herculano vêm a público e denunciam
A adulteração da obra do Evangelho segundo o Espiritismo. A Federativa de São Paulo retira todos os volumes com prejuízo financeiro imenso, mas não podiam enfrentar Herculano e Chico Xavier juntos. Veja a autonomia de Chico Xavier, né? Então está aqui essa obra que é histórica, na hora do testemunho. Na hora do testemunho, né? Que importância. E para aqueles atrevidos que dizem, né, que o Herculano, né, era amigo de Chico, mas não considerava André Luiz, nem Emmanuel, essas aleivosias, né? Só um cérebro com aleijão, tá? Pode pensar assim. O Herculano está aí em vídeos, ele elogiando a obra de André Luiz, de Emmanuel, mas eu vou trazer aqui para vocês mais. Você não conhece na psicografia, o trabalho de psicografia de Emmanuel, parceria com escritor encarnado nenhum. Então, Chico, através da psicografia com outros espíritos, e com Emmanuel, lança várias obras. O Chico psicografava um texto de Emmanuel, um tema qualquer, Emmanuel psicografava, e junto com o texto de Emmanuel, o professor Herculano fazia outro. Emmanuel e o professor Herculano Pires, analisando os mesmos temas em pé de igualdade. Está aqui essas obras. Diálogo dos Vivos, né? Diálogos dos Vivos. Na Era do Espírito. Na Era do Espírito. Astronautas do Além. Astronautas do Além. Chico Xavier pede licença, de autoria de Chico, mas os textos ali de Emmanuel com o professor Herculano Pires em pé de igualdade. Por isso que o Emmanuel disse a Chico, e essa frase ficou imortalizada no movimento espírita, né? Emmanuel, professor Herculano Pires, foi o metro que melhor mediu Kardec. Que maravilha. Emmanuel, esse espírito de autonomia também, não é? Bruno, o professor Herculano Pires se comunicou depois de desencarnado. Alguns se atreveram a psicografar o professor Herculano. A família, Dona Maria Virgínia, os filhos jamais aceitaram. Somente um desencarnou há um tempo atrás, já, querido Francisco Cajazeiras, que já foi até na nossa Casa dos Humildes fazer uma palestra sobre depressão inesquecível, né? O Francisco Cajazeiras recebeu de Herculano Pires esse livro, né? Revisão ou reafirmação do Espiritismo. Revisão ou reafirmação do Espiritismo, né? Vejam bem que o prefácio de Heloísa Pires. Vejam bem. O médium foi Francisco Cajazeiras, o Herculano psicografou prefácio de Heloísa Pires. É só filha de Herculano prefaciou essa obra. Por quê? Porque o Francisco Cajazeiras recebeu cartas de Herculano psicografadas para a família, contando fatos da vida íntima que só a família sabia, poderia saber. Então, Dona Heloísa Pires, com muita alegria, no prefácio ela diz que aceita e reconhece totalmente a presença de seu pai nos textos, né, do Francisco Cajazeiras. E para encerrar, muitos que dizem, pessoal, tem um médico que eu não vou falar, desses aí que trazem a distorção, né? Tem uma obra, que eu não vou citar nem o médium nem a obra, aí que diz, ele é bem afirmativa, né? Que o Herculano Pires, por causa daquele temperamento dele, de defensor do espiritismo, se encontrou no plano espiritual em desequilíbrio nos primeiros tempos, né? Em desequilíbrio espiritual. Chico Xavier faz um relato aqui lindo, né? Vejam bem.
Na obra Mandato de Amor, Chico, numa entrevista notável, explica que o professor Herculano Pires, em vida, brincava, né? Chico, o médium é um ser interexistente. Aí o Chico, deixa eu saber, professor, o que é interexistente? Que palavra? O professor Herculano Pires desencarna, né? E um dia o Chico está psicografando uma mensagem aqui na Terra, né? Lá em Uberaba. Aí Emmanuel aparece e leva ele para o plano espiritual, onde ele, em corpo espiritual, psicografou também uma mensagem de um jovem de uma região mais elevada para uma mãe no plano espiritual. Então, vejam bem, isso é magnífico. Que fenômeno! O corpo do Chico psicografava em Uberaba e o seu corpo espiritual, no plano espiritual, psicografava também. Só que quando o Chico desperta lá do trânsito, quem é que dirigia toda aquela reunião? Quem? Professor José Herculano Pires. O Chico olha e o professor Herculano Pires dá aquele riso folgazão, né? Aquela risada gostosa. Chico, entendeu agora, Chico? Porque o médium é um ser interexistente, que eu sempre disse a você. Aí o Chico riu. Pessoal, só quero que vocês analisem isso, né? Uma reunião espiritual no mundo invisível, onde está presente Emmanuel. Quem dirige essa reunião é Herculano Pires. Então, Emmanuel, realmente Emmanuel, né? Só podia afirmar o método que melhor mediu Kardec, né? Meus queridos irmãos, eu amo o professor Herculano Pires, né? De montão, de montão. Pessoal, então, o Herculano tem coisas familiares, né? Eu vou contar aqui duas pontas, unir as duas pontas. O casamento dele com Dona Maria Virgínia é uma coisa linda. Naquele dia da sua primeira palestra em Pau Sul, onde o Sírio diz a ele, fale de Kardec, esqueça a teosofia. Quem estava assistindo era uma jovem linda, Maria Virgínia, né? E acabou a palestra, ela foi conversar com Herculano, muito inteligente, comunicativa, né? Conversando com Herculano, disse que adorou a palestra, né? E Herculano também, que bom, você não sabe o estímulo que você está me dando, a minha primeira palestra. E se afastaram, ela foi embora com sua família. E isso em 1936. 2 anos depois, em 1938, o Herculano foi para Avaré e encontrou Maria Virgínia. E Maria Virgínia, você por aqui encontrou ela na estação do trem. Estamos indo para Ipau-Sul novamente, onde se viram pela primeira vez. Estou indo lá para passar uns dias na casa de uma família amiga com meus pais, quando de repente o trem apitou para o embarque. E os pais chamando Virgínia, e Virgínia disse, Herculano, meu Deus do céu, nunca pudemos nos encontrar sempre tão rápido. Aí ela entrou no trem, quando de repente ela tomou um susto que Herculano Pires entrou no trem também. Ela disse, Herculano, você é louco, o que você está fazendo, né? Eu vou com você. Mas Herculano, Virgínia, eu quero aqui agora fazer um pedido a você. Quer casar comigo? Pessoal, era a segunda vez e rapidamente que aquele jovem casal se via. Herculano, você é louco. Os nossos familiares, as nossas famílias não vão entender isso. Que importa, Virgínia, né? Nós não podemos perder tempo. Era um amor verdadeiro ali, né? Pessoal, então, isso foi em junho. No fim do ano, 6 meses depois, se casam. Eles passagem linda. Mas aí viveram uma vida de toda essa trajetória de Herculano na atividade espírita. Mas chega o momento de Herculano, em 1979, ele desencarna no ano de 1979. Herculano ia ter o Evangelho na Garagem, o famoso Evangelho na Garagem, né? Os familiares, alguns amigos, né?
Então, Herculano entra no banheiro e passa mal. Vejam bem. Então, ele é levado ao hospital, mas ele faz um pedido: continue o evangelho na garagem, né? Pensaram que podia se recuperar, né? E todos ali prosseguiram o evangelho e Herculano foi levado ao hospital. Pessoal, Herculano desencarna no hospital. E vejam que espírito. Aquele ditado que eu sempre cito nas palestras, né? Eu me lembro de Herculano, né? Herculano, o corpo tomba, a alma se levanta. Herculano desencarna, o espírito sai do corpo e vai para a garagem onde estava sendo feito o evangelho, né? E Herculano dá uma comunicação através de um dos médios mais simples, mais humildes do grupo. Uma comunicação maravilhosa para sua família, onde ele diz: família querida, né? E para sua esposa: Virgínia, por que tanta tristeza? Não tem mais o seu poeta, o riso, as noites de rima, não. Mas agradeça ao Espiritismo. Divulguem o livro espírita e que enche a Virgínia, a nossa casa, novamente de alegria, de riso, com mais café e com mais Kardec. Vejam bem. Que espírito maravilhoso. Sai do corpo no hospital, entra no seu banheiro, passa mal. Vai para o hospital, desencarna, imediatamente lúcido, se comunica no evangelho da sua própria casa. O pessoal pergunta a vocês: em que categoria está um espírito desses? Vejam, que maravilha, não é? Querido professor José Herculano Pires. Que categoria podemos mensurá-lo, né? Então fica aqui o nosso pleito de afeto e gratidão imorredora desse homem notável, de um pensamento viril, de um amor inquebrantável pela nossa doutrina espírita, né? Ah, professor Herculano, que miremos no teu exemplo, né? Como eu disse, e eu convido a todos vocês, aqueles que já conhecem, hosanas, né? Mas aqueles que não conhecem, estudem Herculano Pires. Eu posso falar por mim. Ele me salvou de todas as formas possíveis e imagináveis de uma visão de heteronomia. E me trouxe um espiritismo com uma visão de autonomia. Herculano, para mim, é tudo, mas tudo, absolutamente tudo, na minha trajetória espírita, né? Amo Jesus acima de tudo, mas eu amo Allan Kardec. Mas também amo o professor Herculano Pires. Então, meus queridos irmãos, é isso. Eu quero fazer um convite para vocês, a nossa entrevista de sábado, no meu canal, não é no canal da Casa Humilde, sempre lembrando isso. 8 horas da noite, vocês entrem lá 2 minutinhos antes. Né? 8 horas da noite, não vai ser bem entrevista, vai ser uma mesa redonda, né? Eu fui convidado pelo querido James Ney, do Movimento Federativo da Bahia, Movimento Espírita Baiano, né? Ele que é do Conselho Federativo lá da Bahia, e junto com os irmãos espíritas, eu estarei falando tudo isso aqui que eu falei para vocês. Vou fazer contar essa trajetória, mas depois vai ter uma mesa redonda que esses irmãos vão
fazer perguntas. Foi esse o modelo que o James Rey me apresentou, né? E será ao todo 1h30, né? Um estado do nosso irmão aqui. A Bahia de Divaldo, né? Porque o Esporte Clube Bahia lá, os aficionados chamam Bahia, né? Bahia de Todos os Santos, né? Pessoal, é isso. Então vamos encerrar a reunião da noite de hoje. Mais uma vez, obrigado. Gratidão por eu ter entrado no lar de vocês. Fico muito emocionado por isso, né? E vamos aqui encerrar nossa reunião em forma de prece. Agradecendo do fundo da alma a ti, professor Herculano Pires, mestre querido e amado, por todo o teu esforço, todo o teu devotamento, toda a tua abnegação, amaciando o terreno, o qual agora estamos caminhando, e possamos nunca esquecer das tuas lições, do teu exemplo, e agradecer a Jesus por enviar no tempo preciso, no devido momento, os seus embaixadores, os seus missionários. Gratidão, Jesus. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma de todos vocês, meus queridos irmãos. Se vocês soubessem a emoção que eu estou aqui, nesse exato momento agora, não há palavras para descrevê-la, né? Muita luz, muita paz e gratidão. Muita paz, um beijo na alma de todo mundo. Muita paz.